Bom dia, igreja amada. Vamos estudar nossa lição. Essa semana, irmãos, estudamos as raízes de Abraão, né? O nosso pai da fé. Foi uma semana abençoada. Olha, um estudo daqueles que é onde podemos aprender mais sobre fé e botar em prática também. Irmãos, aqueles que querem acompanhar, né, a gente, acompanhar o trabalho clica aí no sininho, acompanha a gente no canal do YouTube. Vários irmãos, né, se dedicam aí para poder passar para vocês o estudo da escola sabatina, dia a dia. Acompanha a gente, dá uma força aí no canal do YouTube do ES 3.0. Compartilha com os amigos, faça o evangelismo web, né, que é o evangelismo digital. Passa para eles aí, ó, vamos lá acompanhar, vamos ver os estudos. Tá bom? Contamos com a ajuda de vocês, irmãos. As raízes de Abraão. O verso que memorizamos, né, essa semana, está em Hebreus 11:8, que fala: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Olha, irmãos, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Tremendo, né, irmãos? Como? Será que você faria isso? Sairia para um lugar sem saber para onde ir, mas seguindo a vontade de Deus? Abraão fez e deixou isso como exemplo para a gente. Ele deixou sua parentela, deixou sua família, deixou o lugar onde ele vivia, né, que era Ur dos Caldeus, e foi seguindo esse chamado para sair da Babilônia, tendo uma longa história entre os profetas bíblicos. Essa saída dele era primordial para o cumprimento da vontade da palavra de Deus. Aprendemos também, irmãos, sobre as tentações que Abraão também passou no Egito, né, que é onde ele saiu do foco do Senhor. Ele se afastou do centro da vontade de Deus. Que isso também acontece conosco hoje em dia. Várias situações que a gente passa, né, que fazem com que a gente dá aquela, poxa, e agora, tal, como eu faço, como é, e acaba se afastando da vontade, do centro da vontade, do Espírito do Senhor. Então, irmãos, devemos nos manter firmes para que isso não aconteça. Temos exemplos bíblicos sobre isso. Ainda que um grande homem cometa erros, ele não é abandonado por Deus. Guardem isso com vocês, irmãos. Quando o Novo Testamento fala sobre Abraão como exemplo de salvação pela graça, quer dizer exatamente isso, graça. Se não fosse a graça, não haveria esperança para Abraão, nem para nós. Então, irmãos, devemos nos manter ali, ó, seguindo a graça, a vontade de Deus. Aprendemos também sobre Abraão e Ló, né? Ló foi o sobrinho de Abraão. Lá em Gênesis 13, do versículo 1 ao 8, fala um pouco dessa história, né, do caráter de Ló. E também podemos pegar os ensinamentos disso, né? Que ele estava voltado mais para a terra, tinha uma coisa mais por fora, assim, que ele queria, né? Estava interessado mais na terra do que cumprir o que o Senhor realmente tinha mandado, né, Abraão e sua descendência para ali. Tanto que depois que o fato de Ló ter escolhido a melhor parte lá, né, das planícies, das montanhas, que era uma área bem assim irrigada, tinha, né, plantações, água, tinha tudo. Ele foi embora, ele levou com ele, né, a sua ganância e seu caráter. Em contraste disso, Abraão, por um ato de fé, não escolheu essa terra. Ficou com a outra parte, só que essa terra foi dada a ele por Deus. Olha, irmão, que tremendo.
Tanto que Deus falou para ele andar pelo lugar. Deus voltou se reconectou a ele. E falou, vai, anda, norte, sul, leste, oeste, anda pela essa terra, porque essa terra eu estou te dando. Olha que coisa linda, irmãos. Quando você está realmente no centro da vontade de Deus, as coisas como acontecem. Uma outra parte que estudamos nessa lição foi da colisão, da guerra, né, que aconteceu lá em Babel. Estava acontecendo na terra de Abraão, mas Abraão não se meteu. Ele não participou da guerra. Eles que estavam lutando lá, porque ele sabia que essa terra, quem tinha dado a ele foi Deus, não foi o homem, não foi político, não foi nada, foi Deus que tinha dado a ele essa terra. E ele se manteve ali, ó, no centro da vontade do Senhor. Exceto depois que ele entrou nessa guerra, para quê? Para salvar Ló. Ló estava com a melhor parte, a guerra estava acontecendo, então os guerrilheiros, né, vamos dizer assim, o pessoal lá passou pela terra dele e levou família, levou ele como prisioneiro, na época também o rei, né, de Sodoma, e aprisionando. Alguém fugiu, né? A história conta isso, que um servo, uma pessoa fugiu e foi lá e contou para Abraão. Então sim, aí que Abraão foi se intrometer. Mas ele só se intrometeu nessa parte, porque ele só foi para salvar Ló. E com ele salvou o rei também de Sodoma. O que aconteceu com isso, irmãos? Ele ficou mais, vamos dizer assim, não digo famoso, né? Ele ficou mais conhecido na terra e pôde fazer o que? Passar os ensinamentos de Deus, mostrar para as outras pessoas quem verdadeiramente é Deus. Então ele foi passando os seus ensinamentos. Depois de toda essa guerra, depois de tudo ter acontecido, apareceu Melquisedeque, né? Que a palavra, né, nos diz que nessa época foi até um dos primeiros sacerdotes que a palavra diz que existiu. E ele foi lá, Abraão o reconheceu como sacerdote, né, que ele estava ali amando de Deus, e deu a ele o dízimo de tudo o que ele tinha, cumprindo a vontade do Senhor. Por quê? Paradoxalmente, o adorador entende que o dízimo é um presente de Deus, não um presente para Deus, mas sim um presente de Deus, pois é Deus quem nos dá tudo. Então, irmãos, o dízimo é isso. E para terminar, né, na sexta-feira, né, meus irmãos, que é hoje, vimos o que? Quando Deus escolheu Abraão, não foi apenas para ele ser um amigo especial de Deus. Pelo contrário, quando Deus escolheu Abraão, foi para ser um instrumento do Senhor, que ele pudesse conceder a nações privilégios preciosos, ensinar, né, a palavra de Deus. Tanto que Abraão, na sua caminhada, em todos os lugares que ele parava, ou ele estava, né, nas cidades, no lugar, ele sempre fazia o que? Ele levantava um altar ao Senhor, ele botava ali um altar para Deus, em gratidão, em reverência, para ir mostrando para aquele povo quem era Deus e o que Deus representava, e assim Deus o abençoava. Sempre que Deus abençoa seus filhos com luz da verdade, não é unicamente para que eles possam receber o dom da vida eterna, mas para que os que os cercam também possam ser iluminados espiritualmente. Nós, irmãos, somos o sal da terra, e quando Deus faz com que seus filhos sejam verdadeiramente sal, não é apenas para a sua preservação, não é para eu ser preservado, não. É mais que isso, nós devemos ser um instrumento para os outros também. Seja um instrumento para as pessoas. Mostre às pessoas
Jesus em sua vida. É isso que eu desejo para vocês, irmãos e irmãs. Fiquem com Deus e até mais. Esperamos vocês amanhã na igreja, tá? No nosso culto. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.